Congregação do Senhor Jesus Cristo, será que podemos buscar a Deus em vão? Será que se dedicarmos a buscar o Senhor, segundo Ele nos orienta na sua palavra, em arrependimento, fé, pela instrução que Ele mesmo nos dá, buscando ao Senhor Jesus Cristo, a sua cruz, a viver pelo seu evangelho, será que isso será em vão? Será que as promessas de Deus de acolher o abatido, de fortalecer o cansado, de acolher aquele que deposita nele a sua fé, será que as promessas de Deus acaso não irão se cumprir? Sabemos que não é. Sabemos que as promessas de Deus sempre se cumprem. Que jamais será em vão a busca do Senhor. Que as promessas do Senhor são contundentes, são enfáticas, são firmes, com respeito à glória do Evangelho, com respeito à abundância da sua graça, com respeito ao poder do próprio Deus de vir ao nosso encontro e nos socorrer, em nos levantar, em nos fortalecer para viver para Ele. Mas a verdade é que é em nós um mundo de iniquidade, muitas vezes, incredulidade, dificuldade, pela dureza do nosso coração, de crer naquilo que o Senhor promete, de confiar nas suas palavras doces e graciosas, na sua promessa de perdão. Temos dificuldade em confiar em Deus. Somos lentos para depositar em Deus a nossa esperança. Ele nos diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, Senhor, diz o Senhor Jesus, certamente vos aliviarei. Mas ficamos em dúvida, não é? Ainda assim, se Deus nos receberá, se Deus nos acolherá, se no nosso caso específico se aplica a promessa dele, pensamos, não, o Senhor não me acolherá, eu tenho provocado a ira de Deus, eu tenho rejeitado o Senhor, eu pequei contra Ele, e certamente eu estou fora do alcance das promessas do Senhor. Talvez você pense, para mim não há mais esperança. Mas o Deus que nós servimos, meus irmãos, é o Deus de toda a esperança. Ele é o Deus gracioso, o Deus benigno, o Deus que acolhe a todo que volta-se para Ele, que busca em verdadeira fé, em verdadeiro arrependimento, que o busca em verdade, em sinceridade. Jesus Cristo disse: aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. E assim, meus irmãos, Ele acolhe, pelas promessas do Evangelho, a todo que se chega a Ele. É isso que temos nessa passagem, que temos diante de nós, não é? Em Oséias 14, o Senhor, mais uma vez, pela última vez, por meio da boca do profeta Oséias, ele convoca o povo ao arrependimento. Um povo que, para todos os parâmetros humanos, nós pensaríamos está fora do alcance da misericórdia de Deus. Um povo que se adulterou espiritualmente e literalmente. Um povo que rejeitou de modo contumaz, de modo ostensivo, de modo ofensivo o seu próprio Deus. E pensaríamos que para este povo não há mais esperança. Mas Deus, meus irmãos, mais uma vez, Ele envia a sua palavra de graça e de misericórdia. Mais uma vez o Senhor insiste com esse povo para que ele se arrependa, para que ele volte-se para o Senhor e, arrependido, converta-se ao Senhor. Nós vimos na última ocasião como o Senhor é condescendente, não é? Ele não apenas chamou o povo ao arrependimento, mas ele, por assim dizer, pegou o povo pela mão e mostrou o que eles deveriam dizer, o que eles deveriam fazer para produzir, para assim expressar um verdadeiro arrependimento.
O Senhor apresentou, nós vimos nos versos 2 e 3, um manual do arrependimento. O Senhor diz o que eles deveriam falar, deveriam pedir perdão por toda a iniquidade, deveriam ter uma disposição de mudança de vida, de fazer aquilo que é bom diante do Senhor, deveriam desejar um retorno à comunhão com Deus, deveriam renunciar os falsos deuses que tanto confiaram e, sobretudo, deveriam ter fé e esperança em Jesus Cristo, aquele que concede misericórdia a órfãos, aquele que estende a sua mão para aquele que está destituído. O Senhor disse: é assim que vocês devem se aproximar em mim, crendo que eu sou misericordioso, crendo que eu acolho todo o que se chega a mim, até mesmo destituído. O Senhor tinha falado a respeito desse povo, nós vimos no capítulo 1, 2, que eles eram um povo que, pelo pecado que cometeram, receberam o nome de não meu povo, de desfavorecido. Um povo que de fato pecou tão grandemente contra Deus, a ponto do próprio Deus lhes dizer: não são mais meu povo. Mas ainda assim o Senhor estende a mão para este povo. Este povo que recebeu o título de não meu povo, que agora é órfão de Deus, o Senhor diz: a misericórdia ainda não está fora do alcance deles. A misericórdia ainda não se fechou completamente para um povo que recebeu o nome de não meu povo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Salvador Jesus Cristo. Compassivo e misericordioso, assaz benigno, tem prazer na misericórdia, estende a mão ao cansado, ao abatido, e fortalece-lhe as mãos. O Senhor ensinou aquele povo como deveriam se arrepender. Mas qual é agora a resposta de Deus? Meus irmãos, a resposta de Deus que temos aqui nos versos 4 até o final do capítulo é a resposta da promessa que Deus garante àqueles que se chegam a Ele, que Deus também se chegaria a vós outros. É a promessa do Evangelho, é a garantia que o Senhor dá nele mesmo, não baseado em nós, não baseado na nossa capacidade, no nosso merecimento, no nosso potencial, mas baseado no próprio Deus, o que Deus faria, como Ele responderia ao arrependido. E, meus irmãos, o que o Senhor nos apresenta aqui é que Ele responderia com graça, com misericórdia. A misericórdia buscada seria a misericórdia encontrada. A graça necessária seria a graça concedida. O Deus que por um tempo os rejeitou em disciplina, que os rejeitou e chamou não meu povo, agora os acolhe novamente. E assim Ele nos concede tanto encorajamento. Encorajamento para o caído, encorajamento para o abatido, encorajamento para aquele que tem pecado contra Deus e que talvez pense: para mim não há esperança. O Senhor diz na sua palavra: eu curarei a sua infidelidade. Quantas vezes nós nos consideramos infiéis? Mas a palavra nos diz, o Senhor mesmo diz pelo apóstolo João: se somos infiéis, Ele permanece fiel. Se pecamos contra Ele, Ele concede o perdão. Ele é o Deus de toda a esperança. De modo, meus irmãos, o que temos aqui é o Senhor mudando toda a situação, renovando e prometendo uma situação de restauração, uma situação onde o Senhor há de fortalecer aquele que caiu, fazê-los ficar em pé novamente. No verso 1, o Senhor diz: volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. E quando Israel caído se volta para o Senhor levanta Israel. E assim, meus irmãos, queremos então considerar essa passagem sobre esse tema. As promessas de Deus para o arrependido. As promessas de Deus para aquele que verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados. E, meus irmãos, a primeira promessa, então, que temos aqui, especialmente no verso 4 deste capítulo, é a promessa de que
Se de fato buscarmos a Deus em arrependimento, crendo no seu evangelho, crendo na sua misericórdia, crendo no seu Cristo, no único mediador entre Deus e os homens, Deus mesmo mudará a sua disposição para com o povo. Se buscarmos a Deus em arrependimento, Deus promete Ele mesmo mudar a sua disposição para com o povo. Meus irmãos, nós temos visto que esse povo é um povo que provocou a ira do Senhor. É um povo que pela sua conduta se rebelou contra Deus e provocou a Deus, fez de tudo para irritar o seu Deus, para provocá-lo, para ofendê-lo. E a disposição de Deus para com aquele povo até então era de derramar sobre eles o juízo. Se olharmos, por exemplo, no capítulo 9, no verso 15, no capítulo 9, no verso 15, o Senhor diz: toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali passei a aborrecê-los, por causa da maldade das suas obras. Os lançarei fora de minha casa. E ele diz de forma mais contundente: já não os amarei, pois todos os seus príncipes são rebeldes. Meus irmãos, até então a postura e a conduta de Israel, de Efraim, do povo do Senhor, era tal de modo a provocar o ódio do Senhor, provocar o seu aborrecimento, de tal modo que o Senhor diz: a minha disposição agora é de não mais amá-los, de lançá-los fora da minha casa, de lançá-los fora da minha presença, pois o seu comportamento é de rebeldia. E será que existe uma saída? A saída o próprio Deus tem nos apontado, não é? Vez após vez, é o arrependimento. E quando de fato o homem se arrepende dos seus pecados, como nós lemos aqui no capítulo 14, no verso 1, 2 e 3, o que o Senhor promete, meus irmãos, é mudar a sua própria disposição. Assim o Senhor faz com o seu povo. Quando o homem se arrepende e crê, Deus muda a sua disposição. Foi assim que aconteceu com Jonas e os ninivitas, não foi? O Senhor veio para com aquele povo por meio do seu profeta Jonas, anunciando que brevemente, 40 dias, em Nínive seria subvertida. E aquele povo, então, diante da pregação de Jonas, certamente que continha o anúncio da misericórdia e do evangelho de Deus, buscou o Senhor, se arrependeu no pó e na cinza, decretaram um jejum, até para os animais, da ignorância deles. Mas buscaram em sinceridade a Deus. Buscaram o seu perdão, buscaram a sua misericórdia. E Jonas diz, lá no capítulo 3, verso 10, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E lemos o seguinte, que Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. E qual foi a circunstância, meus irmãos? O arrependimento. O Senhor mudou a disposição. O Senhor agora, aquele que é arrependido, eu não o rejeito. E assim, meus irmãos, é o que temos nesse versículo 4 de Oséias 14, o Senhor falando da sua disposição mudada, não de rejeição, não de abandono, não de arrependimento, mas ele diz, curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Que mudança não é? Quando o Senhor prometeu vir e derramar juízo sobre aquele povo, fazê-los enfermar, fazê-los serem destruídos pelos seus próprios pecados, derramar sobre eles toda a ira do Senhor, agora o Senhor diz, em primeiro lugar, eu curarei a sua infidelidade. Meus irmãos, a impenitência do povo clamava por destruição.
Como vimos no capítulo 13, especialmente no último verso, o Senhor prometeu que haveria de derramar juízo severo a ponto das mulheres grávidas serem abertas ao meio. E a falta de arrependimento causa isso, não é? Causa o aborrecimento e a ira do Senhor. O próprio Senhor Jesus ensinou isso. Veja, por exemplo, em Lucas 13. Lucas 13, a partir do verso 1, o Senhor Jesus fala isso. Ele diz o seguinte, lemos a passagem dizendo, naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou lá afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis, diz o Senhor. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Meus irmãos, o Senhor Jesus é claro na sua mensagem, não é? A impenitência do homem, a dureza da cerviz, a dureza de coração, a ausência do arrependimento irá atrair o juízo e a destruição e o perecer eternamente na morte nas mãos do próprio Deus. Mas pelo arrependimento vem a cura, diz o Senhor. Curarei a sua infidelidade. Se me buscarem arrependidos, se voltarem para o Senhor convertidos e arrependidos, pedindo perdão, se humilhando, crendo na misericórdia de Deus, então eu mudarei e curarei a sua infidelidade. A palavra infidelidade aqui quer dizer literalmente o não voltar para Deus. É o oposto de voltar. É o se distanciar de Deus. É estar distante de Deus. E tudo que implica estar longe de Deus, toda mazela, todo sofrimento, todas as consequências danosas do pecado que vêm sobre aqueles que foram infiéis, ou melhor, estão distantes do Senhor, o Senhor disse, eu curarei. O Senhor se coloca aqui como médico da alma, não é? Aquele que buscá-lo, reconhecido como enfermo espiritualmente, reconhecido como morto em seus delitos e pecados, que o busca para tratamento, ele diz, o tratamento não será rejeitado, eu curarei. De que maneira ele curará? De maneira completa, não é? Jesus Cristo, nosso Deus, ele concede a plena cura espiritual, ele concede tudo o que é necessário para restabelecer um caído. Ele concede o perdão de pecados que foi suplicado aqui. E ele concede, como veremos mais adiante, não apenas o perdão, mas ele concede a restauração. Aquele que está caído, aquele que está ferido, não apenas precisa ser perdoado, ele precisa ser tratado, ele precisa ser restaurado, ele precisa ser fortalecido. E o Senhor se coloca aqui como médico da alma para curar o arrependido. E é interessante, meus irmãos, observar que o arrependimento em si não é a cura. O arrependimento em si é apenas o reconhecimento de que você precisa ser curado dos seus pecados. A cura vem de Deus. A cura, meus irmãos, é aquele que de fato vem e nos concede tudo o que é necessário para a salvação. Como isso é distante do pensamento moderno, que entende que a cura está no próprio homem. O próprio homem pode curar a si mesmo dos seus erros do passado, das suas faltas. O homem, ele pode, pela ideia da psicologia moderna, a ideia que se é pregada hoje em dia, de que o homem ele pode colocar os seus erros de lado
e assim, esquecendo do passado, ele ter um efeito medicinal e assim se curar a si mesmo. Mas nada disso é o ensino da palavra de Deus. O arrependimento, meus irmãos, o reconhecimento de pecados não é a cura, pois o homem não pode curar a si mesmo. É apenas o reconhecimento de que eu estou doente e preciso de cura, preciso de salvação. Quem cura é apenas Deus. É isso que o Senhor Jesus Cristo falou aos fariseus hipócritas, não é? Em Lucas 5. Quando o Senhor estava ali comendo com publicanos, pecadores, os fariseus vieram para julgar, ele senta com publicanos e pecadores, mas ele virou para os fariseus, aqueles que se achavam justos, e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores, para o arrependimento. O arrependimento é o reconhecimento de que eu preciso de Cristo, de que eu preciso dele, de que eu sou doente na alma, e assim venho até ele, o médico da alma. E ele diz: essa é a minha disposição, de curar as feridas do meu povo. Mas mais ainda disso, ele fala aqui ainda no verso 14, curarei a sua fidelidade e eu de mim mesmo os amarei. Meus irmãos, que mudança de disposição. Há pouco o Senhor disse: eu já não os amarei. Eu já os rejeitarei, pois a sua rebeldia é quanto mais, a sua entrega ao pecado é na condição de escravos do pecado, e por isso não gozarão do meu amor. Mas aqui o Senhor se coloca como um pai cheio de amor, não é? Eu de mim mesmo os amarei. Por quê? Em primeiro lugar, porque a minha ira se apartou deles. Ele fala no verso 14. Porque a ira se apartou. Porque eles confiaram no Evangelho. Eles confiaram no Deus da misericórdia. E assim todo o pecado foi lançado sobre Cristo. Lançado sobre o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é desta maneira, e apenas desta maneira, que a ira de Deus é colocada de fora do homem. O seu pecado é levantado dele e colocado sobre Cristo. Eles confiaram na misericórdia. E assim a ira se apartou. A ira justa do Senhor. Que de fato poderia condená-los. Mas eles, na condição de órfãos, alcançaram a misericórdia. E agora o Senhor diz: eu de mim mesmo os amarei. Espontaneamente, de modo livre, um amor imerecido. É interessante o Senhor falar isso, não é? Pois o arrependimento nós devemos entender, assim como não é a cura, o arrependimento também não compra o merecimento do amor de Deus. Ah, eu me arrependi. Eu fiz o que o Senhor exige e agora ele tem que me amar. Não. Ainda que cheguemos arrependidos, devemos reconhecer que tudo é pela graça. E não é porque agora nos reconhecemos doentes e pecadores e precisamos da graça do Senhor que Ele tem alguma obrigação de nos conceder o seu perdão. Ele dará. Mas Ele diz: eu darei livremente, eu de mim mesmo, isto é, com base na minha própria vontade, de modo livre, não coagido pelo homem. Irei conceder o meu amor. É preciso compreender isso, não é? Quando nos aproximamos do Senhor e alcançamos a sua misericórdia, recebemos pela sua graça, favor imerecido, de modo livre e espontâneo e voluntário, de acordo com o próprio decreto do Senhor. Porque Ele nos ama? Porque nos arrependemos? Não. Porque Ele quer nos amar. Porque Ele escolheu nos amar antes da fundação do mundo. Pela sua própria misericórdia, pela sua própria disposição. Que disposição mudada da parte do Senhor, não é? Que situação diferente. Deus mudou a sua disposição. Mas não apenas isso, meus irmãos. Em segundo lugar, nós vemos aqui não apenas uma mudança na disposição de Deus para com o povo arrependido, mas também uma promessa de que Deus irá restaurar a condição espiritual do caído. Deus irá restaurar a condição espiritual do caído. Vemos isso nos versos 5 e 6.
O Senhor diz: serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Meus irmãos, a misericórdia do Senhor é tal que a mudança não está apenas nele, mas agora ele se dispõe a colocar-se ao nosso favor, a efetuar a cura prometida, a derramar o seu amor, que não consiste apenas no perdão, mas consiste também na restauração do caído. E que doces e gloriosas promessas nós temos aqui diante de nós, que o Senhor coloca para nós em várias ilustrações, em várias analogias, para mostrar o seu cuidado. A primeira delas aqui está conosco no verso 5, serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como lírio. Meus irmãos, que cuidado maravilhoso da parte do Senhor. Ele se coloca aqui não mais como agente de destruição, nem mais como juiz que vai derramar condenação sobre nós, mas como orvalho que rega a terra, aquele que vem e derrama a sua bênção consoladora, trazendo vida, trazendo conforto, trazendo esperança, trazendo renovo. A condição de Israel naquele momento era uma condição de deserto, e secura absoluta não é. Ele já tinha dito isso lá no capítulo 2 de Oséias. Se você olhar comigo no capítulo 2, a partir do verso 2, nós lemos o Senhor dizendo o seguinte: Oséias 2, verso 2, repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e veja, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate de sede. Aqui, meus irmãos, o que o Senhor tinha dito para aquele povo lá no capítulo 2 é que se eles se entregassem à prostituição, ao adultério, ao pecado, sem arrependimento, o Senhor seria aquele que traria o deserto naquele povo, que faria como que uma terra seca e os mataria de sede. O Senhor sufocaria toda a vida espiritual daquele povo. Mas quando aquele povo se arrepende, meus irmãos, há aqui da parte do Senhor uma promessa de que ele viria como orvalho da manhã, que rega a terra, de modo gentil, de modo brando, de modo suave, de modo vital. O Senhor vem e promete chuva serôdia, gotejar sobre eles a sua doutrina, a sua palavra, destilar a sua verdade como orvalho, como chuvisco sobre a relva, que goteja como água, e assim traz nova vida. O Senhor promete trazer vida àquele povo, não é? Que consolação da parte do Senhor. A condição do caído geralmente é descrita assim: eu me sinto seco espiritualmente. Quantas vezes temos ouvido pessoas descreverem a sua situação espiritual nesses termos? Eu não sinto vida dentro de mim. Eu não sinto a fé brotando. Eu não sinto arrependimento agindo. Deus está distante, minha alma está seca. Assim falou Davi. Na sua condição espiritual, o meu vigor se tornou em sequidão de estio, quando ele esteve longe do Senhor. Mas há aqui uma promessa do Senhor de regar novamente a alma daqueles que estão caídos, mas que voltam-se para Ele em arrependimento. Deus será para nós como o orvalho da manhã. E os seus efeitos serão conhecidos. Ele diz aqui no verso 4, no verso 5, serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como lírio. Meus irmãos, que expressão maravilhosa da parte do Senhor. Quando ele vier de fato para nós como orvalho, regando a nossa alma, o que vai ver naquele deserto, naquela sequidão, naquela frieza espiritual, naquela indiferença para com Deus, uma linda flor brotando.
como lírio, que cresce no jardim de Deus, debaixo dos cuidados de Deus. A figura aqui, meus irmãos, nos traz e remonta para a ideia de vida novamente. De verdura, do brotar que vem da parte do Senhor, que faz germinar a sua palavra, que não volta vazia e que, portanto, é arada pelo próprio Senhor, é cuidada por Ele, é regada por Ele, e assim os seus efeitos são notados. E qual é esse efeito? Vida. A vida de uma flor. Uma flor representa isso, não é? Uma flor viçosa, bela como lírio, nos traz a ideia de vida e de vigor espiritual novamente. Que promessa para aquele povo. Não apenas o perdão, não apenas o Senhor fazer afastar a sua ira de sobre eles, mas trazer uma vida onde antes havia morte, de trazer uma flor onde antes era um deserto. De trazer vida espiritual. O profeta Isaías, ele desenvolve essa ilustração no capítulo 44 da sua profecia. A partir do verso 1, ele diz o seguinte: agora, pois, ouve, ó Jacó, Isaías 44. Ouve, ó Jacó, servo meu. Ó Israel, a quem escolhi, assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou o Senhor, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó, e outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Que promessa maravilhosa. Aquele povo que havia sido rejeitado, que havia recebido o nome de não meu povo, agora novamente germinando e brotando pelo derramar do Espírito, pela bênção de Deus, como orvalho que rega a terra, quando brota como lírio, poder dizer: eu sou de Deus, eu sou do Senhor. Que confiança maravilhosa, não é? Que promessa que o Senhor traz aqui para aquele que havia sido rejeitado. E que na sua condição de pecado talvez pensasse: não há mais lugar na presença de Deus para mim. Deus não mais me chamará pelo seu nome. Eu não poderei jamais estar identificado com Cristo como que pertencendo ao seu povo. Mas ele diz: não. Aqueles que me buscam arrependidos, eu serei para eles como orvalho que rega a terra, e eles brotarão. Escreverão na sua mão: eu sou do Senhor. A certeza da vida está ali. Vida espiritual. Mas não uma vida fugaz, meus irmãos. Não uma restauração passageira. Pois ele acrescenta aqui que não será apenas como lírio, mas, ele fala no verso 5, lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. A ilustração aqui da flor, ela é muito bela para falar da vida que brotou, mas a flor, por outro lado, tem também a ideia de que a flor é algo passageiro. Nasce a erva, brota a flor, mas depois murcha e seca. Mas o Senhor aqui, meus irmãos, está a dizer que a restauração que Ele operará na vida do caído, naquele que caiu em pecado, não será passageiro, brotará como uma flor do lírio, mas também lançará as suas raízes, como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, meus irmãos, era uma planta de fato, uma árvore de fato, muito frondosa, imensa, grande, e que de fato alcançava aquela estatura pelas profundas e duras e fortes raízes com as quais ela estava fincada no solo. E o Senhor aqui então traz essa promessa.
Que não apenas quando regasse aquela terra seca haveria de brotar vida, mas ele mesmo faria com que as raízes fossem lançadas profundamente. Trazendo aqui a figura da permanência e da estabilidade. Uma restauração completa. Uma restauração estável e segura da parte do Senhor. Que consolo isso para o coração daqueles que estão caídos e pensam, será que há esperança para mim? Será que um dia voltarei ao Senhor? Será que um dia novamente experimentarei estabilidade e constância na presença de Deus? O Senhor aqui promete que sim. Que mesmo aqueles que caíram horrivelmente, mesmo aqueles que pecaram absurdamente, vergonhosamente contra Deus, se voltarem-se para Ele arrependidos, Deus os trará vigor e força, estabilidade espiritual, lançando as suas raízes sobre a palavra de Deus. O Senhor Jesus fala sobre isso, não é? Na conclusão do seu sermão, no Sermão da Montanha. Quando ele fala que aqueles que ouvem as suas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Raízes profundas, fundamentadas e lançadas sobre Cristo e a sua palavra, em obediência ao Senhor, fazendo o que Ele nos ordena, de fato voltando-se para Ele, convertidos, arrependidos, rogando o perdão, crendo nas suas misericórdias, alcançando na condição de órfão, rejeitando os ídolos. Ele diz, esse edifica a sua casa sobre a rocha, esse eu mesmo os farei lançar profundamente as suas raízes. Serão como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, pois tudo quanto faz será bem sucedido. Que esperança, não é? Que esperança de experimentar a constância no Senhor, que Deus mesmo fará. Em Oséias, no capítulo 6, o Senhor tinha falado a respeito de um falso arrependimento de Israel. E no verso 4 fala da inconstância daquele povo. Ele diz o seguinte, no verso 4, que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. O amor inconstante. O amor hipócrita, fabricado. Que não tem fruto num verdadeiro arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Mas quando buscamos o Senhor em verdade, arrependidos, e o Senhor muda a sua disposição para Ele nos curar, para Ele nos amar, porque a sua ira se apartou, Ele nos traz, Ele mesmo, a estabilidade. Meus irmãos, isso nos ensina que a estabilidade que nós temos é a estabilidade que Deus nos dá. A perseverança dos santos poderia ser chamada de a perseverança de Deus para com os santos. Se nós perseveramos, se nós temos raízes bem profundas, lançadas no Senhor e na sua palavra, é porque Deus está perseverando conosco. É Ele que nos sustenta para não cairmos novamente. É Ele que pela sua mão e pelo seu cuidado e pelo seu amor, pelo seu cuidado medicinal, pelo seu amor paternal, faz com que a tua obra, a obra que Ele começou em nós, seja completa até o dia de Cristo Jesus. Assim foi o Senhor Jesus para com Pedro. Quando Pedro estava ali caindo em pecado, tentado por Satanás, para lhe peneirar como trigo, para vir e pecar horrivelmente contra o Senhor Jesus Cristo e negá-lo, o Senhor Jesus disse para ele, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo.
Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu, Jesus Cristo, pela minha intercessão, pelo meu cuidado sacerdotal, orei para que a sua fé não venha a ser desarraigada, para que a sua fé não venha a experimentar a morte, para que a sua fé seja sustentada e você não venha a desfalecer. É Deus quem persevera conosco. Pela intercessão de Cristo, pela habitação do Espírito Santo em nós. Que promessa maravilhosa. A constância na fé. Mas não apenas isso. Não apenas vida. Não apenas uma vida que é marcada por uma constância, por raízes profundas como o cedro do Líbano, mas também, lemos aqui no verso 6, estender-se-ão seus ramos, diz o Senhor. A figura aqui, meus irmãos, é de que aquela árvore que é plantada, que agora traz nova vida, com raízes profundas, ela agora experimenta o crescimento e o amadurecimento. Aquela planta com raízes lançadas numa terra bem sólida, na palavra de Deus, ela agora cresce, lança os seus ramos, passa a produzir frutos, a reverdecer e a novamente ter uma aparência de uma árvore completa. É a figura da maturidade, não é? Do crescimento na graça, nas graças do Senhor, nas suas virtudes, que o Senhor aqui promete trazer na vida daquele que esteve caído, que esteve por tanto tempo infrutífero, não crescendo, mas decrescendo, não progredindo, mas regredindo na fé. Que situação terrível. Quando depois de muito tempo servindo ao Senhor, o que vemos por cairmos em pecado é um regresso na fé. É as virtudes de Cristo que por um tempo se manifestaram em nossa vida como ramos que se manifestam em uma árvore, sendo agora cortados, não mais se manifestando na nossa vida. E assim era a condição de Israel. Não produzia frutos ao Senhor. Como uma árvore frondosa, com ramos se espalhando e se estendendo. Mas o Senhor promete restaurá-los a esta condição. Promete, meus irmãos, santificá-los. Promete acrescentar à fé deles a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, acrescentando àquela vida todas as graças e todas as virtudes, frutos, crescimento, maturidade, que é Deus quem dá. É Deus que opera em nós o querer e o realizar. É Ele que nos traz o crescimento e o amadurecimento na fé. Quantos que caíram não têm esperança de que um dia irão voltar a frutificar. Irão voltar a ter aquela mesma bênção do Senhor na sua vida, se manifestando claramente nos frutos do Espírito. Amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Os frutos do Espírito na vida, como ramos que se estendem. Mas o Senhor diz, eu farei. Eu restaurarei plenamente. E Ele acrescenta, meus irmãos, uma figura final muito bela, nessa primeira parte. Quando Ele diz aqui no verso 6, estender-se-ão os seus ramos, e o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como do Líbano. Beleza, esplendor, aroma agradável, é o que temos aqui. Uma planta que nasceu, trouxe vida, lançou raízes na palavra do Senhor, cresceu, produzindo ramos, as virtudes do Senhor, e que agora o que traz é um esplendor, uma fragrância como do Líbano. O que o Senhor fala aqui é de uma vida bela, marcada pela beleza da santidade. O que nós temos aqui, meus irmãos, é a figura de uma vida que glorifica a Deus, que vive para a glória de Deus, que vive para o agrado de Deus.
E que quando o Senhor contempla, Ele vê o resultado da obra das suas mãos e diz, é muito bom. É belo. Tem um aroma que me agrada. Que promessa maravilhosa também, não é? Aquele que está caído, meus irmãos, se talvez arrependido, talvez pense na sua condição, eu só causo aborrecimento ao Senhor. Que o Senhor não tem prazer em mim. A minha vida é uma vergonha. Não tenho nem sequer coragem de olhar para o Senhor, contemplá-lo. Ele me rejeitou. Será que um dia o Senhor irá para mim dizer, servo bom e fiel? Será que novamente um dia o Senhor irá dizer para mim, muito bem? Como ele disse a Jó, filho, meu servo Jó, homem temente a Deus, que se afasta do mal, que teme o meu nome. Será que um dia eu serei assim? O Senhor diz para o caído, sim, será. Aquele que se arrepende verdadeiramente, tendo o Senhor a promessa de que novamente pode ter uma vida que glorifica o Senhor, vivendo para o seu agrado, em honra, em glória, em beleza. O crente verdadeiro deseja isso, não é? Acima de tudo, ser belo para Deus. Ter um aroma que de fato exala o aroma de Cristo. Onde quer que chegamos. E o Senhor diz, eu farei isso. Que promessa do Senhor. Uma restauração do caído. Uma restauração completa, não é? Do início ao fim. De alguém que estava experimentando a secura no deserto, a sequidão, a rejeição completa, merecendo a ira do Senhor. E o Senhor promete tudo. Restaurar o caído por completo. Trazendo vida, trazendo estabilidade, trazendo virtudes e graça, trazendo glória a Deus na vida daquela pessoa. Será que um caído pode viver para a glória do Senhor novamente? O Senhor diz, pode sim. Ser restaurado, para viver de tal modo a adornar o Evangelho, viver de tal modo que possa ter uma vida novamente caracterizada para o agrado do Senhor. Uma completa restauração. É possível da parte do Senhor. Porém, meus irmãos, o Senhor aqui, Ele vai além. Ele não promete apenas uma mudança da sua própria disposição, não promete apenas restaurar completamente ao caído na sua condição espiritual, mas Ele promete também restaurar os relacionamentos que foram quebrados por conta do pecado. Meus irmãos, o pecado traz desgraça, traz consequências danosas em todas as áreas da nossa vida. Sobretudo no nosso relacionamento para com Deus, é claro. O qual aqui o Senhor já prometeu restaurar. Mas o pecado, meus irmãos, traz consequências no relacionamento com o próximo. Assim era a condição de Israel. Israel, meus irmãos, naquele tempo, trazia maldição aos seus próprios habitantes. Israel, meus irmãos, foi separado por Deus para ser luz no meio de trevas. Os povos deveriam vir até Israel para receber o conhecimento do Senhor. Mas Israel estava agora numa condição onde ele não mais apenas era completamente infrutífero para com as outras nações, mas agora fazia o próprio povo pecar. É interessante considerar que Oséias, lá no capítulo 1, nós lemos, ele profetizou nos tempos de Jeroboão. No capítulo 1 ele diz, no verso 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. E meus irmãos, Jeroboão foi aquele rei que foi conhecido como rei que fez Israel pecar. Não apenas pecou contra Deus, mas trouxe uma condição espiritual de ruína sobre todos. Os relacionamentos foram quebrados e destruídos. Mas a restauração aqui que o Senhor promete é uma restauração completa. Não apenas do nosso relacionamento para com o próprio Deus, mas também de uns para com os outros.
É isso que temos no verso 7. Veja o que lemos aqui no verso 7. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. Meus irmãos, que promessa maravilhosa da parte do Senhor. Que promessa de restaurar o relacionamento com aqueles que antes se abrigavam debaixo das sombras de Israel. Gozavam de bênçãos da parte do povo. Quer dizer estar ali debaixo do cuidado espiritual. Mas que pela queda de Israel se afastaram. Israel por um tempo não mais poderia ser considerado abrigo e refúgio espiritual, onde o nome de Deus é proclamado, onde o nome de Deus é honrado e exaltado, de modo que houve uma dispersão. Mas o Senhor promete aqui uma restauração. E aqueles que se afastaram pela queda espiritual, das boas influências espirituais, agora promete, o Senhor diz, Ele fará que esse povo volte novamente. Serão vivificados como um cereal e florescerão como a vide. A restauração dos relacionamentos está aqui apresentado. E antes, na nossa condição de caído, na condição de Israel de caído, o qual fazia com que o relacionamento fosse danoso para a alma, agora passamos novamente a ser bênção para aqueles que estão conosco. Frutos espirituais na vida de outros. Que coisa maravilhosa, que coisa inesperada na condição de um caído. Talvez ele pense, será que há esperança para mim? O Senhor diz, há esperança para você. Você será fortalecido, raízes serão lançadas, crescerão, lançarão ramos, serão belos novamente, a fragrância como do Líbano. E não apenas será restaurado, mas será novamente instrumento nas mãos do Senhor para abençoar outros. Relacionamentos restaurados. Será que isso é possível? É possível novamente. É isso que Davi fala quando ele esteve na sua condição de pecado. Quando Davi esteve na sua condição de pecado, antes de se arrepender, Davi perdeu por um tempo a sua influência santificadora na vida daqueles que estavam debaixo dele. Como ele iria falar de Deus, se ele estava longe de Deus? Como ele iria novamente guiar os pecadores pelo caminho da santidade, se ele mesmo estava longe? Salmista Davi, por um tempo, emudeceu. Mas quando o Senhor restaurou, meus irmãos, Ele restaurou a sua influência também. No Salmo 51, ele diz o seguinte, a partir do verso 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Restaura-me, ó Deus. E então, verso 13, ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Novamente eu falarei de Deus. Novamente eu serei um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outros, como antes eu era. Que promessa maravilhosa. Talvez você esteja aqui não na condição de um caído, mas na condição daquele que sofreu pela queda de outro que é perto de você. Sofrendo as consequências de um pecado de alguém que antes era uma bênção na sua vida. Que antes você estava ali, se aninhando à sua sombra, recebendo a bênção espiritual, mas tal pessoa caiu. E agora não mais é pessoa. Você pode voltar um dia, se Deus abençoá-la, a se aninhar debaixo das suas sombras. A esperança completa de restauração dos relacionamentos, de outros, de nós para com as outras pessoas. É isso que ele está dizendo aqui, não é? Nós novamente poderemos ser influência espiritual na vida de outros.
Assim foi na vida de Pedro. Quando Pedro caiu, ou melhor, estava para cair, o Senhor disse para eles: Pedro, quando se converter, apacenta as minhas ovelhas. O Senhor prometeu isso. Pedro, meus irmãos, caiu horrivelmente, já citamos aqui, negando o seu Salvador. E quando ele é restaurado o Senhor de fato, o amando livremente, não é? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que te amo. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Você foi restaurado. O seu amor por mim é recebido. O meu amor por você também é firmado. Eu amo. Agora vai e cuida do meu povo. Novamente. Restauração completa. Alguém pergunta, será que alguém que caiu pode ser restaurado novamente? Ou vai ficar agora numa restauração meia boca, vai ficar lá no banco, vai ficar lá sempre com uma condição de crente de segunda categoria? O Senhor diz, não. É possível ser restaurado quando o arrependimento é completo. Mas não apenas a nossa condição para com os outros muda, nós agora não apenas podemos ser novamente uma bênção para os outros, mas a condição dos outros para conosco muda também. Pois veja o que ele diz aqui no final do verso 7. Verso 7 ele diz, os que se assentam de novo, à sua sombra voltarão. Serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. Ele diz, a sua fama será como a do vinho do Líbano. Que restauração completa. Meus irmãos, a fama de Israel, naquele tempo, o modo pelo qual Israel estava sendo conhecido, era de um povo adúltero, pérfido, que pecou contra o Senhor. Uma fama terrível de rebelde contra Deus. E talvez esse fosse um estigma que ficasse colado para sempre naquele povo. E talvez uma restauração trouxesse aquela mancha do currículo. Aquele histórico que fica e não se apaga. E aquele que caiu e volta será sempre conhecido como aquele que uma vez caiu. A palavra fama aqui quer dizer como será lembrado. A memória, a lembrança. Mas o Senhor, meus irmãos, Ele nos diz aqui que a restauração será tal, completa da parte do Senhor, que a fama que ficará, a memória que ficará de outros para conosco, não é a memória de alguém que tem aquela condição, alguém que caiu e agora é lembrado pelo seu pecado. Mas será lembrado como o vinho do Líbano. Conhecido pela sua doçura, conhecida pela sua qualidade excepcional, conhecido pela sua riqueza e pela alegria que traz aos corações daqueles que bebem o vinho do Líbano. E assim é a fama que fica. Que esperança para aquele que caiu. E que pensa, serei sempre lembrado pela minha queda. O Senhor diz, não. O meu povo não te lembrará desta maneira. Aqueles que amam a Deus não olharão por você pelo óculos ou pela perspectiva do seu pecado, mas olharão para você pela perspectiva da minha obra operada na sua vida, pela restauração, pela graça, e olharão os frutos novamente que Deus fez brotar na sua vida, e assim você será lembrado como um santo do Senhor. Quando pensamos em Davi, o que é que pensamos? A despeito do que aconteceu com ele. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem temente a Deus.
Um homem que ama ao Senhor, que medita na sua palavra, que mesmo caindo, foi restaurado pelo Senhor. Restaurado como a flor do Líbano, ou melhor, a flor do lírio. Lançou as suas raízes como o cedro do Líbano, que voltou a estender os seus ramos, restaurando as graças do Senhor, que passou a ser belo pela santidade restaurada, que passou a ensinar os transgressores o caminho da salvação, e que agora é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Essa é a fama que ficará. Restauração completa. O Senhor muda a sua disposição. O Senhor restaura a condição espiritual do caído. O Senhor restaura os relacionamentos que antes estavam tão influenciados, tão manchados e machucados pelo pecado, mas que são completamente restaurados também. E por último, o Senhor traz para si mesmo toda a glória em toda essa situação. É isso que ele diz para nós, por último, no verso 8. Ele diz: ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. E sou como cipreste verde, pois de mim procede o teu fruto. Meus irmãos, quando o Senhor operar essa restauração completa, quando o Senhor operar essa conversão, esse arrependimento, derramando todas as suas bênçãos sobre a condição daquele caído, o que ficará no final é a glória para o nome do Deus restaurador, o Deus chamado reparador de brechas. Ele diz: eu não tenho nada a ver com os ídolos. Que tenho eu, Efraim? A glória é minha. Eu não divido a minha adoração com os ídolos. Que tenho eu? Eu não posso e não irei competir a atenção sua com ídolos. Eu sou o único Deus vivo e verdadeiro, o único Deus que deve ser adorado. Eu sou o Deus que te ouve, o Deus que cura, o único Deus que deve ser buscado. Por muito tempo Israel buscou a Baal. E qual o fruto que eles receberam? Como diz o apóstolo, ouvimos pela manhã, só vergonha. O que eles receberam de Baal? Baal lhes ouviu a oração? Baal lhes respondeu? Baal lhes deu proteção? Lhes alcançou com misericórdia? Não! Eu sou o Deus que ouve a oração. Eu sou o Deus que cuida de ti. Então ele diz o seguinte, interessante, que em todo o capítulo a analogia é sempre com plantas, sempre da figura agrária, de crescer e de germinar, e o Senhor agora ele se coloca nessa analogia. E ele diz o seguinte: eu sou como o cipreste verde. Meus irmãos, o cipreste verde é aquela árvore que está sempre verde. Que a despeito das estações, a despeito do inverno, do outono, não perde as suas folhas, que não murcha, que está estável em todo momento. O Senhor diz: eu sou assim, o Deus imutável. É interessante, se eu não me engano, foi 2015, 2011, 12, eu não me lembro os detalhes da reportagem, mas aconteceu um fenômeno numa cidade na Espanha, onde houve um grande incêndio, numa grande zona de floresta. Uma devastação terrível. As plantas todas queimadas. Você conhece as imagens que nós vemos no noticiário quando as coisas acontecem. Secura, devastação. Mas algo espantou os cientistas, os jornalistas, todos que estavam observando aquele evento, porque no final, depois que as chamas foram apagadas, havia uma zona quadrada de plantas que estavam perfeitamente verdes.
ciprestes que estavam ali plantados. E que depois causaram um grande espanto nos cientistas e perceberam que tal árvore, ela era quase que a prova de fogo. E que a despeito de chamas terríveis, ela permaneceu inabalável. Você pode pesquisar na internet, procure cipreste, Espanha, incêndio, no Google, e você vai ver a foto, está lá a foto. Toda uma floresta devastada, em uma zona preservada, com ciprestes verdes, e que resistiram às chamas. O Senhor diz assim: eu sou o Deus imutável. Tudo pode ruir, mas eu permaneço mesmo. Sempre santo, sempre puro, sempre bom. Não mudo. O meu povo muda. O meu povo hoje diz que me ama, amanhã me rejeita. O meu povo hoje está me adorando, amanhã caído em pecado. O meu povo hoje é infiel, mas eu permaneço fiel, diz o Senhor. É o Deus da aliança. O Deus que não faz a sua palavra ruir e cair, mas que permanece sempre o mesmo. E ele diz: de mim procede o teu fruto. Que consolo e que esperança. Saber que o fruto virá dele. Daquela planta que jamais secará. Que a sua misericórdia jamais se extinguirá. E que se estivermos sempre nele, sempre daremos fruto. Não é isso que nos ensinou o Senhor Jesus? Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. A glória de Deus, a honra de Deus. Ele opera tudo isso. Ele é o Deus gracioso, estável. E podemos sempre ir para Ele. Quando tudo estiver pegando fogo, quando a nossa condição de pecado estiver tal, de modo que nos vemos caídos em chamas, o cipreste verde está ali. Ele não mudou. Eu posso ir para Ele sempre. Sempre. Sempre eu encontrarei. Isso nos mostra também a figura do pai e do filho pródigo, não é? Como cipreste verde, aqui está um pai que não muda o seu amor. O seu filho o abandona, vai embora, o rejeita, pega a sua herança antecipada, desonrando o seu pai, vai gastar tudo com meretrizes, volta, e volta arrependido e diz: pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus servos. E o pai corre até ele, o abraça, coloca sobre ele novas vestes, uma aliança no dedo, e diz: nos alegramos, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, o meu filho foi restaurado. E o pai estava ali, inabalável, cheio de graça, de misericórdia, de longanimidade, de paciência, para receber novamente o seu filho caído. Esse é o nosso Deus. A glória é dele por operar toda essa restauração em nós. Esse é o nosso Senhor. Por que não nos arrepender? Ele promete tudo isso. E o que precisamos é reconhecer que pecamos. É dizer: Senhor, sou doente. Sê para mim um médico para a minha alma. Senhor, estou caído. Perdoa toda a minha iniquidade. No Senhor eu canso misericórdia. Por que não estender a mão para receber do Senhor toda a bênção, que a glória é toda dele? O Senhor nos fala em sua palavra, em 2 Crônicas 7,14, versículo tão conhecido de todos nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados,
e sararei a sua terra. Eu farei isso. Será que podemos buscar o Senhor em vão? Será que é uma atividade inútil se arrepender dos pecados e buscar a Deus? Jamais. De modo nenhum, diria o apóstolo Paulo. De modo nenhum. Pois o nosso Deus é abundante em misericórdia. Ele é aquele que faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Aqui está alguém que orou, Senhor, perdoa. Alguém que se conhece como órfão e recebeu tudo da parte de Deus. Uma restauração que não faltou nada. O que é que eu lhe pergunto? O que é que faltou Deus conceder a este caído? O que é que Deus disse? Isso eu não vou lhe dar. Esta bênção eu vou guardar para mim, afinal você caiu, não merece. Acaso Deus reteve algo da sua bênção? Ele nos dá infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O filho pródigo pediu um lugar entre os servos e recebeu da parte do pai um lugar à mesa, como filho amado. Um anel nos dedos, vestes, muito mais do que esperamos. A restauração de Deus, meus irmãos, é completa. Não é em vão buscar a Deus. Busque a Deus arrependido. E Ele te restaurará. Que o Senhor nos abençoe. Amém.